Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Open Up Sessions, que é o videocast sobre inovação e sustentabilidade, que traz profissionais dessas duas áreas para falar de suas trajetórias, contar cases aí relacionados à sua história. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de contar aqui com o Ronaldo Menezes, que é Subject Matter Expert do Itaú Unibanco. Eu sou o Daniel Frazão e dou aqui as boas-vindas a Ronaldo Menezes. Muito obrigado, Daniel. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que esses próximos minutos aí sejam proveitosos aí para toda a audiência. E vamos que vamos. Vamos que vamos, legal poder conversar contigo. E aí queria entender um pouco, né, qual é a sua missão no Itaú Unibanco. Falei aí o teu cargo, falei um pouco da tua função, mas explica para a maioria das pessoas que não conhecem. Boa, vamos lá. O SME, o Subject Matter Expert dentro do banco, ele é um especialista em uma determinada disciplina. Então, hoje dentro do banco, eu tenho atuação ali apoiando um dos times que trabalha ali com a ativação de valor num dos produtos, que é o Ion também, e estou atuando com uma frente de back-end. Então, essa frente de back-end aí, ela apoia aí, o banco a prover informações para os aplicativos de várias frentes, né? Tanto o Bankline, quanto o Ion, quanto as soluções internas do banco. Então, basicamente, meu time, ele toma conta da camada de experiência que acaba sendo utilizada por todo o Itaú. Uhum. Muito bacana isso, né? Entender, olhar, né, o quanto hoje, né, os bancos e as empresas do segmento financeiro têm se transformado em empresas cada vez mais digitais, né? Então, os produtos financeiros têm se tornado cada vez mais produtos digitais, né? É verdade. Isso daí, eu vejo o Itaú numa luta incansável aí para se tornar cada vez mais digital, cada vez mais próximo das pessoas. Então, isso daí tem sido bastante proveitoso lá. E como base também, como aprendizado para todos nós lá. Uhum. Não, bem interessante mesmo. Eu acho que é um mercado que está avançando cada vez mais na digitalização, sim, né? E muita coisa acontece nos bastidores para que isso seja possível, né? Tem bastante gente envolvida lá. É o famoso vamos de turma, como a gente costuma dizer lá. Ah, legal. Bem bacana, bem bacana. E tem a ver com essa cultura também, né? Exatamente. Bacana. Você já tem uma vivência muito grande no ágil, né, na agilidade. Queria voltar um pouco no tempo e que você ajudasse a lembrar um pouco como é que isso começou, né? Como é que começou a tua jornada na agilidade? Vamos lá. Lá em 2012, o jovem Ronaldo trabalhava na Tivit, né? Eu era analista de negócios e do dia para a noite surgiu um dos gerentes lá querendo colocar o Scrum em toda a área, porque tava naquele hype, né, do ágil, aquela coisa toda de vamos ser ágeis. E aí eu comecei a dar os meus primeiros passos. Imagina chegando no andar e o gerente dando aquele livro lá aquele famoso livro da capa amarela do Scrum, né, faça o dobro na metade do tempo, né. E aí começou a minha trajetória. Comecei como um team member, né, eu tinha ali algumas pessoas que trabalhavam como Scrum Master nos seus respectivos times. E depois, com o tempo ali, eu fui assumindo algumas frentes. Então, eu virei Scrum Master. Depois, eu me tornei PM, PO, na verdade, né? Não tinha nem o papel de PM naquela época. Aí. E depois, eu me tornei Agile Coach, apoiando outros times que estavam nascendo a atuar com os frameworks ágeis. E eu me apaixonei. E aí, de lá para cá, foram esses 10 anos aí de aprendizado constante. Legal. E é interessante, né? Porque, por exemplo, o Scrum surgiu ali, o Manifesto Ágil também surgiu principalmente dos profissionais de tecnologia da informação que resolveram estruturar melhor esse processo e tal. E é interessante que isso tenha chegado até você como se fosse uma bandeira, né? Um livro ali para ler e começar essa jornada, né? Exatamente. Os 17 anarquistas que escreveram lá o Manifesto Ágil em 2001, né? Começaram esse movimento e de lá para cá, né? Tem visto bastante mudanças, né? Uma das principais no manifesto que eu gosto de destacar bastante é que o pessoal fala muito sobre, lá no manifesto, o pessoal falava sobre entregar software em funcionamento, entrega de software em funcionamento. Hoje, acrescenta-se entregar software de valor em funcionamento. Então, esse é um aspecto muito importante quando a gente começa a olhar também para o manifesto lá atrás, em 2001 até o momento. Então, a gente tem visto cada vez mais as empresas se atentarem não só a ser ágeis, mas, de fato, a entregarem soluções que agregam valor. Né? Porque tem uma diferença que eu gosto de salientar também quando a pessoa fala de ágil, que é você faz ágil ou você é ágil? Porque tem uma diferença.
Você fazer ágil é você se apegar a um framework, fazer entregas ágeis ali, que de fato estão sendo ágeis, mas o ser ágil é você se apegar nos princípios. Uhum. Então, por isso que é importante considerar esse aspecto quando você fala de agilidade, sabe? Uhum. Eu gosto muito dessa relação com os princípios, né? Porque muitas vezes você tem duas opções, né? Que a maioria das pessoas que muitas vezes não trabalha em tecnologia acaba adotando, né? Exato. Por exemplo, eu vou lá nos princípios ágeis e trago aqueles princípios para o dia a dia, e tem gente que vai tentar usar o framework by the book e muitas vezes vai ter uma certa dificuldade, principalmente em relação a questões culturais dentro das organizações, né? Justamente. Até porque, se você se apega ao framework, você está ferindo um dos princípios do ágil, que é a adaptabilidade. Uhum. Porque como é que você vai ser adaptável se você não abre o seu leque ali de possibilidades para outras abordagens, para que você consiga ativar valor no negócio, né? Uhum. Importante. Foi legal você trazer esse ponto também, porque, por exemplo, existem alguns mitos sobre o ágil, né? Sobre a transformação ágil, né? E muita gente já relaciona, por exemplo, ágil à rapidez. Exato. A gente sabe que tem alguma coisa a ver, mas não é só isso, né? Não, com certeza não. Não adianta você ser rápido fazendo a coisa errada. Uhum. Isso é algo que, assim, pessoal de casa, lembrem disso. Ser ágil é mais do que você se apegar a um framework. Isso é muito importante, tá, gente? E eu vejo muita gente por aí errando nisso. Então, se atentem não a fazer ágil. Não, vou fazer ágil, preciso fazer ágil, preciso ser rápido. Não, se atente a, de fato, entender se o que você está entregando está realmente ativando valor em um tempo curto, que aí entra na questão do aprendizado contínuo, nos ciclos curtos, né? Que é o que a agilidade também prega ali, independente do framework, né? Uhum. Esse é um ponto também crucial quando a gente fala de inovação num aspecto mais abrangente, né? Justo. Porque assim, o que é inovação, né? Quando as pessoas perguntam, e tem gente que já fala assim, pô, inovação é aquilo que gera valor para o cliente, é aquilo que ele consegue perceber. E o ágil só faz sentido quando consegue fazer essa entrega de valor, né? Justamente. E a inovação, né, que é algo que o ágil prega bastante e ajuda bastante, é você aprender constantemente. Porque se você não aprende, que é o fail fast, learn faster, você não consegue inovar. Né? Ninguém começa sempre acertando. Você vai cometer erros. O importante é que você erre rápido, aprenda rápido e consiga, de fato, entregar valor mais rápido. Né? Aí, por isso que tem essa linha tênue também entre agilidade e inovação. Essa frase, né? Eu gosto muito de uma frase do Eric Rice, que é o autor do Lean Startup, que ele fala, né, que o segredo da vitória, digamos assim, é quem aprende mais rápido, né? E aí você só consegue aprender rápido se você falha rápido e aprende com esses erros. Né? Exatamente. Falando em frases também, eu gosto muito de uma frase do Epiteto que diz assim: como é que você vai aprender se você acha que sabe? Exato. Então, é muito importante ter esses aspectos, né? De sempre aprender com aquilo que você está fazendo e aprender rápido. Excelente ponto. Então, não, bem legal, bem legal. E por falar em aprendizado, vamos né? lá. A gente sabe que você também gosta de ensinar e passar esse conhecimento para frente, né? Como é que surgiu essa vocação e onde você tem explorado essa maneira, esse viés, né, de ensinar também questões relacionadas ao ágil e à inovação? Vamos lá, eu acredito muito que a educação pode mudar a vida das pessoas. E isso me remete muito à minha própria história. Né? Eu vim de origem humilde, né? Eu tive as chances que eu tive na vida através da educação. A minha mãe sempre me falou: filho, se você quer ter alguma coisa na vida, estude. Então, isso virou um propósito de vida para mim, que eu posso mudar a vida das pessoas através do conhecimento, através do aprendizado e a minha própria vida. Então, isso é uma coisa que eu passo para os meus filhos também. Né? Hoje, como que eu tenho procurado disseminar e aprender com as pessoas? Através da minha empresa, eu tenho uma consultoria fora do trabalho com o Itaú, que se chama Learning More. A gente atua com treinamentos e atua também com consultorias aí em frameworks ágeis e em OKRs também, em gestão estratégica. E eu também dou aula, vez ou outra, na Fundação Vanzolini. Eu tenho um curso lá de OKRs e aí, sazonalmente, também eu estou ministrando aulas lá. É bem bacana. Isso tem a ver muito com o propósito de vida, né? Conseguir partilhar esse conhecimento e da mesma maneira que o conhecimento, a educação transformou a sua vida, transformar a vida das pessoas. Justamente. Para mim é algo muito forte.
Uhum. Nossa, bem bacana, bem legal isso, e a gente está tendo a oportunidade também de aprender com o Ronaldo. Tive a oportunidade de trabalhar com o Ronaldo anteriormente, e esse aprendizado realmente é constante. A gente aprende muito com as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? E que época boa, hein? É verdade. Foi tão gostoso, foi muito bom, mas eu também aprendi muito com você. Ah, bem bacana, muito legal saber disso. E é interessante, né? Porque eu comecei a trabalhar com inovação tendo contato primeiro com agilidade, né? Com o mindset ágil. Verdade. Bem bacana. Mas aí, gostei de falar sobre educação, né? Mas voltando um pouco para aquela questão dos mitos, né? Do ágil, né? Você falou de adaptabilidade. Adaptabilidade. Esse ponto é super interessante, né? Porque hoje a gente percebe que as coisas mudam muito rápido, né? O contexto é cada vez mais complexo. Muita gente chama isso de VUCA, tem algumas pessoas que chamam isso de Bunny. E por aí vai. Mas o que é constante é a mudança. E aí, nesse contexto, o ágil acaba sendo crucial, né? Justamente, com certeza, né? Porque aí você acaba indo com relação aos princípios da adaptabilidade, da transparência e da inspeção e adaptação contínua, do que o ágil prega. Por isso que as pessoas falam tanto, né, de usar o ágil hoje em dia, né? Porque implicitamente você acaba se remetendo a esses pilares, né? Então, se vê muito isso hoje em dia. E a gente, como você bem trouxe, está vivendo num cenário que muda muito rápido. Poxa, vamos imaginar que há uns meses atrás, estava todo mundo dentro de casa porque não podia sair por conta de uma pandemia. Acabou de acontecer uma guerra, está acontecendo, infelizmente, uma guerra. Então, dentre outras atrocidades e dentre outras coisas que têm mudado o rumo das coisas o mais rápido possível, né? E tem uma outra coisa também que eu gosto de falar bastante. Um dos bens mais democráticos que qualquer pessoa tem, seja eu, seja você que está em casa, é o tempo. Por que é democrático? Porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Então, se a gente não utiliza o nosso tempo com sabedoria, se a gente não está atento a essas mudanças repentinas, a gente acaba gastando esse bem precioso que a gente tem e democrático, que se chama tempo, né? Então, a gente tem que ter em mente essa questão aí de estar cada vez mais atinado a essa questão de se adaptar rapidamente, e a agilidade ajuda muito nisso. Eu gostei da reflexão do tempo, né? Porque hoje em dia você tem uma briga cada vez maior, uma disputa cada vez maior pelo tempo das pessoas, né? E aí, quando a gente fala da sociedade como um todo, isso remete, claro, àquela disputa pela atenção, né? Não tem um bem mais precioso que a atenção, e as redes sociais disputam isso a cada segundo e tal. E isso está muito relacionado também com o tempo que as pessoas dedicam ou para as redes ou para o próprio aprimoramento, para a própria educação, para a própria formação, né? Exatamente. Então, usar com sabedoria o tempo que você tem, procurar preencher os seus aprendizados com os princípios, porque isso vai gerar para você um ganho muito maior do que você se apegar simplesmente a um framework, aí trazendo de volta para a agilidade. Um outro aprendizado interessante que eu tive também nesse contato com o ágil é a questão do planejamento, né? E aí, falando em mito, muita gente acredita que o ágil prescinde do planejamento, quando na verdade é o contrário, né? Ao invés de você ter um planejamento imutável, você volta para esse planejamento, né? Queria entender um pouco como é que isso funciona na prática. Boa. Aí eu remeto aos OKRs, né? O OKR, por que tanta gente hoje em dia fala dos OKRs? Porque os OKRs, eles têm bastante do princípio do ágil, né? Aprender com ciclos curtos, você ter clareza sobre uma estratégia, um norte estratégico. Então, isso remete muito a queda desse mito de que agilidade é anarquia, é eu pegar lá, botar um monte de post-it na parede e sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Não é assim, gente. Não é assim. Entendam que agilidade não é anarquia, tá? Não é você sair fazendo as coisas do jeito que você acha que tá certo. É você ter um mínimo de planejamento, de visão e lembrar sempre de atinar-se ao valor que você está entregando usando agilidade. Isso é muito importante. E vai ficar cada vez mais latente, tá? Porque cada vez mais em empresas, eu cito o Itaú e tantas outras grandes, elas têm se atinado a não ao framework em específico, mas ao valor que você está entregando com esse framework. Esse ponto é curioso, né? Porque a gente, no primeiro momento, quando se aproxima de uma nova metodologia, um novo framework, você
tentar entender aquilo by the book, né? E as empresas, claro, né? Se você puxa, dependendo da cultura que cada organização tem, muitas vezes isso pode não trazer o resultado esperado, né? E então, na verdade, você não olha só para o framework, você olha para a questão do valor, mas também o quanto aquilo também se adapta à cultura de cada organização. Exatamente, né? Esse é o ponto-chave. Até porque, no final das contas, tudo envolve pessoas. Uhum. Independente de onde você está trabalhando com pessoas. Então é importante ter essa questão da cultura também. O famoso preparar o terreno, né? Uhum. Sim, muito, muito interessante esse ponto. E para você, eu queria entender um pouco mais sobre a questão dos OKRs, né? Você citou os OKRs. Primeiro, você explicasse conceitualmente o que são os OKRs, onde eles surgiram e quem, na verdade, acabou aplicando isso de uma forma mais, como é que eu posso dizer, acabou adotando isso de forma pioneira, né? Pois bem, vamos lá. OKR é a sigla de Objectives and Key Results, objetivos ou resultados chaves aí, trazendo para o português. Os OKRs, eles nasceram nos anos 70, através do Andy Grove, e ele foi herdado de uma outra metodologia que usava também a gestão de metas, que se chama Management by Objectives, né? Que foi trazido ali pelo Andy Grove na Intel e funcionou muito bem. Junto com o Andy Grove, trabalhava um cara chamado John Doerr. O John Doerr, o que ele fez? Depois de muitos anos, ele levou os OKRs para dentro do Google. Chegou no Google e falou, olha, Google, eu tenho aqui uma abordagem ágil que se chama OKRs, o que vocês acham, né? Vocês estão dispostos a testar? O pessoal do Google olhou e falou, poxa, legal. E aí o resto é história. O Google é o Google, né? Não só por causa dos OKRs, mas os OKRs ajudaram muito nessa questão de dar clareza aos objetivos que o Google precisava almejar. Isso foi em 1999. E daí de lá para cá, várias outras empresas aí têm utilizado os OKRs aí. Dentro do seu contexto, porque se provou ser uma abordagem aí muito, muito eficaz quando a gente fala de alinhamento estratégico versus entregas de curto tempo e que geram valor rapidamente. Porque, na verdade, a visão mais tradicional das empresas é desenvolver um planejamento estratégico que vai ser um planejamento para o ano todo. Aquilo fica muito bonito no PowerPoint, parece um quadro na parede, quando, na verdade, os OKRs quebram um pouco essa visão de planejamento para uma visão de ciclos mais curtos, tanto de gestão como de performance, né? Justamente. E eu gosto de destacar também dos OKRs, que os OKRs, eles não vêm só de cima para baixo, o famoso top-down. Eles são top-down, side-by-side e bottom-up. Então, por isso que você acaba tendo também esse olhar de ciclos curtos também. Porque você não está trabalhando só com a estratégia vinda de cima, você está também ouvindo as pessoas que estão ao redor da estratégia e que também estão ali fazendo com que o que foi decidido estrategicamente aconteça. E isso tem o fato de não ser só top-down, né? Ter também o bottom-up, o side-by-side, contribui muito para o engajamento das equipes em relação àquele objetivo. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu estava até dando uma lida hoje de manhã, numa pesquisa da OKR International, eles sempre divulgam um boletim anual, e um dos maiores motivadores para as empresas no mundo utilizarem os OKRs são justamente o alinhamento que eles geram. Né? E esse alinhamento provém aí dessa questão de não ser só top-down, de você ter também a questão do side-by-side e do bottom-up. Legal, bem interessante isso. Agora, trazer um pouco nessa relação de diferencial, que são os objetivos, do que são os Key Results, né, os KRs. Queria que você explicasse um pouco essa distinção. Muito bem. O objetivo é basicamente o que você deseja alcançar. Quando você pensar em objetivo no OKR, lembre-se disso. O que eu quero alcançar? E isso de modo aspiracional. Né? Geralmente, quando a gente fala de objetivos, a gente não fala de números, a gente fala de aspirações. Porque os OKRs também dizem respeito à mudança de patamar. E os Key Results, os KRs, eles dizem o quão próximo estamos daquilo que queremos alcançar. Aí sim, você tangibiliza com números. Basicamente, como que você, através de números, vai alavancar aquilo que você gostaria até alcançar o objetivo que você deseja. É importante falar essa questão da mudança de patamar, né? Porque no fundo é tirar a empresa do ponto que ela está atualmente e dentro daquele determinado objetivo dar um passo além, né? Subir um degrau. Exatamente. E aí a gente acaba pensando a questão da inovação, né? Porque quando você fala em mudar de patamar, você também quer inovar. A gente não vai só mudar de patamar
por mudar. Então, isso também acaba sendo mais um dos trunfos dos OKRs. Eles são muito próximos à inovação justamente por pregarem tão forte essa questão de mudanças de patamar, né? É interessante entender isso também, porque você pensar hoje, né, na questão da inovação, né, você pensar para além daquele cenário que você tem hoje, né, e isso é muito interessante, e perceber que dá para fazer isso com uma metodologia que, no fundo, vai aproximar o planejamento do dia a dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que também é uma das outras questões que fazem tantas empresas utilizar os OKRs, né? Porque o que acontecia antigamente, né? O cara vai lá, coloca aquela meta estratégica, estratosférica, que poucas pessoas estão olhando, e quem está embaixo simplesmente executa. Sim. Os OKRs fizeram justamente o contrário, de aproximar essa meta, de engajar as pessoas através de propósito. Por isso que os objetivos dentro de um OKR eles têm que ser aspiracionais. Bem interessante isso. Agora, hoje, você tem várias formas de se usar os OKRs, né? Então, por exemplo, tem empresas que já estão adotando isso, inclusive, para fazer a gestão de performance dos seus objetivos estratégicos de uma maneira mais abrangente dentro da companhia. E também dá para fazer isso por times, né? Aplicar por times. Sim. Como é que vocês adotam no Itaú e como é que você consegue tirar proveito tanto dos OKRs mais organizacionais, digamos assim, e os OKRs de produto, de projeto, né, nesse contexto? Tá. A exemplo do Itaú. O Itaú ele costuma trabalhar com nortes estratégicos e cada equipe acaba atuando com OKRs táticos em prol desses nortes estratégicos. Então, lá você acaba tendo uma divisão muito grande de comunidades, você tem RTs, porque lá eles usam o ágil escalado. Então, dentro de cada RT você tem nortes e objetivos estratégicos, e dentro desses nortes e objetivos estratégicos tem as equipes que atuam com os OKRs táticos trabalhando em prol desses nortes. Tá? Falando de outras empresas também, além do Itaú, tem sido cada vez mais comum, isso é uma tendência, a utilizarem os nortes estratégicos ao invés de OKRs estratégicos, né? Aí é uma polêmica, porque muita gente fala, não, tenho que ter OKR estratégico com 3 Key Results. Não necessariamente. Se você tem um norte estratégico bem definido, ou nortes estratégicos, você acaba conseguindo utilizar, né? Aí, linkando com a questão de produtos, dá para usar os OKRs com produtos? Sim, dá sim para usar com produtos, porque quando a gente fala em produtos, a gente também pode remeter à questão de mudança de patamar. A gente quer mudar o patamar de um produto também. Então, é perfeitamente válido você utilizar OKRs nesse contexto também. E quando a gente fala em performance, quando a gente fala em... poxa, é uma pergunta bem polêmica, inclusive, né? As pessoas... mas pode usar OKR com performance? Depende da maturidade. Eu falo muito isso tanto em consultorias quanto palestras, que para você utilizar OKRs num contexto de medição de performance, uma recomendação que eu costumo dar use como parte da medição da performance, não atenha todo o seu esforço ao OKR, do tipo, eu só vou medir performance usando o OKR, porque senão você pode ter uma disfunção que é a geração de silos dentro das equipes. Aí vira gincana, né? Sim. Porque aí as pessoas começam a pensar só no seu e não olham para o side by side. Isso daí é um ponto importante também, que eu vejo muitas empresas ali com dúvidas. Então, atrela uma parte dos OKRs à performance, uma parte, e aí o restante você atenha ao resultado e à mudança de patamar. E é contraditório, né? Porque a agilidade ela vem exatamente para quebrar os silos, né? E não promovê-los, né? Exatamente. Então, eu já vi em muitas consultorias as empresas errando nisso. E é interessante porque tem gente que parte do princípio que não dá de jeito nenhum para relacionar medição de performance do colaborador ou colaboradora só com o OKR. Tem gente que acha que dá para adotar de alguma maneira e faz esse raciocínio, mas tem muita oposição, né? Tem muita polêmica, como você mesmo disse. Tem muita polêmica, né? Aí é a questão de não ser chita, igual você falou no começo. Mas pô, não dá para usar de jeito nenhum. Depende de muitas coisas. Depende da maturidade da empresa, depende da cultura da empresa, porque isso é um aspecto muito importante também, pessoal, cultura.
Atenham-se à cultura quando vocês forem usar OKRs. E aí eu já venho até com uma dica bônus. Quando vocês forem começar a utilizar OKRs, perguntem-se que problema ou problemas eu quero resolver usando OKR. Isso tem que estar muito claro. Não é porque é moda. É moda, eu vou usar. Não. Pergunte-se o porquê você quer usar. Isso vale para qualquer coisa, tá? Não vale só para os OKRs, mas já que estamos falando de OKRs, atentem-se a isso, é muito importante. É quase, esse aspecto cultural é importante, porque é quase um exercício de alteridade, né? Você chega na organização, sente o terreno, entende ali e principalmente mapeia os objetivos, né? Para entender o quanto aquilo faz sentido e como pode ser feita aquela adoção, né? Exatamente, você chegar com o pé na porta é o jeito mais rápido de você fazer as coisas darem errado. Legal. E tem muita gente que confunde, né? Nas empresas, todo mundo fala, eu tenho os meus KPIs, eu tenho os meus targets. Como é que os KPIs podem ser utilizados numa gestão por OKRs? Como é que eles funcionam ou não? Não dá para usar, são coisas diferentes. Ótima pergunta. E é outra pergunta também que as pessoas fazem bastante, né? Bom, vamos contextualizar primeiro a diferença entre Key Results, OKRs e KPIs, né? Os KRs, como eu já expliquei, eles servem ali para ajudar você a medir se o seu objetivo está sendo alcançado ou não. E os KPIs, que são os Key Performance Indicators, eles são métricas que podem ser utilizadas dentro de, por exemplo, iniciativas que você esteja usando para ativar mudança de patamar com seus KRs. Ronaldo, um KPI pode virar um KR? Pode. Por quê? Porque você pode identificar que você tem uma métrica que vai ativar uma mudança de patamar tamanha que ele possa virar um KR em prol de um objetivo. Então, essa daí é um outro mito também, que as pessoas... mas o KR e o KPI não andam juntos. Podem andar juntos, sim. Depende muito de como você analisa. Por isso que é importante você também ser data-driven quando você mexe com os OKRs. Não é você medir simplesmente por medir. É você entender a métrica ou métricas que você está utilizando. Aquilo faz sentido? Eu posso trocar, de repente, medir de uma outra forma? E aí, você pode identificar KPIs ali dentro do seu cotidiano que podem virar, sim, KRs de um OKR perfeitamente. Legal. E para quem tem a curiosidade de aprender a trabalhar com OKRs, é muito complicado. Que cursos precisa fazer? O que precisa buscar? Tem alguma certificação? Explica um pouco pra gente. Tá, eu vou falar da mais famosa aí no Brasil atualmente, que é a da CertProof, né? Que é o QRCP. A CertProof, inclusive, tem melhorado bastante. Eu tive o privilégio de avaliar a primeira prova da CertProof, então de lá para cá mudou-se bastante. Tem vários profissionais renomados aí que estão atualmente trabalhando para deixar as provas cada vez melhores. Tem muitos trainers por aí que fazem a aplicação. Então, primeiro curso, CertProof, bem legal. Eu recomendo fortemente. E tem as literaturas internacionais, né? Se eu for falar de autores, tem o Ben Lamort, né? Que é aliás, é um grande amigo. O Paul Niven também, que ambos são californianos, né? Então eles têm ali uma gama muito grande de livros e literaturas. E também tem um meu xodó aí que eu ajudei a escrever, que é um livro que se chama que é Jornada OKR, né? Do movimento da jornada colaborativa. Um abraço, Muniz, aí para você, inclusive. Que eu tive o prazer de coautorar com mais outros 27 coautores do Brasil inteiro. E essa é uma literatura muito bacana também. Então, é uma literatura que eu recomendo. Bem legal, parabéns. Sempre compartilhando conhecimento. Poxa, é bom. É bom compartilhar e aprender com as pessoas, né? Cada ser humano é uma oportunidade de aprendizado. Bem legal. O curso para aprender OKR geralmente leva quanto tempo? 16 horas, em torno de umas 16 horas, geralmente. Assim, a média hoje em dia de um curso de OKRs bom tem levado isso, sabe? Então, hashtag fica a dica, não é nenhum rocket science, dá para aprender, né? Dá sim. E uma outra coisa que é muito importante, só dá para aprender OKRs, pessoal, fazendo OKRs. Então, não se atentem à literatura somente, eu vou ler aqui um livro, eu vou sair daqui sendo faixa preta de OKR. Não é assim. Aprendam, peguem ali, de repente, uma squad pequena. Por isso que é importante você se perguntar que problemas você quer resolver usando OKRs. Então, atenham-se a isso, não tenham medo de errar. O OKR traz muito sobre essa questão de aprendizado também, porque quando você aprende, você inova e você muda de patamar. Sim, muito, muito bacana, muito bacana. E uma coisa que você falou, né, é que o ágil tem que exatamente quebrar os silos e não promovê-los, né? Esse é um ponto que
a gente trouxe na reflexão aqui. E também a agilidade, alguns frameworks ágeis, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Scrum, a gente pensa exatamente numa gestão com equipes mais horizontais, né? Exato. Quebra um pouco aquela hierarquia do waterfall e vai para uma gestão mais horizontal. Queria entender quais são os benefícios que isso gera e se é possível, você trabalha numa grande organização, como é que isso funciona dentro de uma grande organização que precisa se adaptar, né? Bom, sim, um dos maiores benefícios da agilidade, bom, aí me remete um pouco ao Kanban também, uma das primeiras coisas que o Kanban sempre traz é você desenhar o fluxo. Você tem um fluxo bem definido. Esse fluxo bem definido, ele te remete à transparência, um dos pilares da agilidade. Aí falando de uma maneira bem simplista ali para que a gente consiga tangibilizar isso, né? Dentro de uma grande organização, como que isso funciona? Entendendo bem o processo. Só isso é bastante coisa, mas é importante. É back to basics. Aprendam, olhem para o básico, olhem para o que você faz. E você só vai saber o que você faz também conversando com pessoas. Aprendendo com pessoas, entendendo ali de fato como que funciona, ouvindo o cliente. Então, dentro de uma grande empresa, isso funciona dessa forma, né? Então, desenhar bem o fluxo, rediscutir o fluxo sempre constantemente para que você tenha essa visão horizontal. Isso tem funcionado não só em grandes como Itaú, como em outras empresas que eu tenho atendido também. Porque as pessoas às vezes se atentam muito a olhar como a empresa do lado trabalha, mas como a sua empresa trabalha. Esse que é o mais relevante, né? E aí você acaba conseguindo desenhar, e com o desenho de fluxo você também consegue enxergar gargalos, que aí são os grandes as grandes informações que você vai de fato ali ter para que você consiga entregar produtos cada vez mais rápido e com valor, que é o mais importante. E é interessante que existe metodologia para fazer exatamente essa questão, essa investigação, essa pesquisa, esse conversar com as pessoas, né? Tem o Design Thinking, que ajuda muito, mas tem outras metodologias que você enxerga nesse sentido? Para conversar com pessoas? Isso. Poxa, eu gosto muito do Design Thinking também, é uma das principais que eu uso. Leanception, também adoro Leanception, acho que a Leanception tem funcionado muito bem, né? Das duas, assim, das principais, são as que eu mais destaco também. Bem interessante. Eu gosto muito, eu participei de um evento essa semana, de um head de produto de uma instituição financeira, em que ele conta exatamente esse trabalho, né? De tipo, como é que você hoje, no ambiente que você mais escasso de investimento, propõe fazer, por exemplo, um product discovery, né? E aí ele consegue colocar essa conta da confiança numa equação de ROI para conseguir convencer a alta liderança e aí você conseguir ter o investimento necessário para fazer um Inception, para fazer um Product Discovery. Então, dá para fazer e dá para colocar isso na conta, inclusive, do ponto de vista financeiro, né? Justamente. E aí remete ao Data Driven, e aí remete, como você falou do financeiro também, a outras disciplinas. FinOps, por exemplo. Tenho visto muitas empresas, inclusive dentro do Itaú também eu tenho apoiado uma frente de FinOps. Então, você começa a tangibilizar cada vez mais essa questão do valor, né? Do valor mesmo financeiro, né? Quando a gente se fala disso daí. Você falou em FinOps, explica pra gente em linhas gerais o que é FinOps. Financial Operations, basicamente você trazer economias de recursos dentro da sua empresa. Por exemplo, lá no Itaú eu estou cuidando de uma frente que visa fazer economias de serviços AWS, que eles trabalham com aplicações cloud. Então, basicamente são boas práticas para que você consiga economizar em recursos, para que você aprenda a usar os recursos da melhor forma, gastando menos dinheiro. Bem interessante isso, e o quanto, né, na verdade, esses nomes vão chegando e a gente vai aprendendo com eles também. E às vezes a gente acaba complicando muito, né? Não, gente, é isso. Basicamente para que a coisa não fique tão complexa e não afaste as pessoas. A gente está falando de aproximar, não de afastar. Não criar silos. Eu lembro que em 2012... mais ou menos o ano que você mencionou, né? Eu trabalhava com um programador e ele estava com um livro de Scrum em cima da mesa. Aí eu perguntei para ele, o que é Scrum?
Aí ele me deu uma explicação X, mas ele me recomendou um livro. E aí eu fiz uma viagem longa de avião e fui lendo o livro e fui me apaixonando pelo tema e pelo método, pelo framework. E falei assim, isso aqui tem que ser um negócio que tem que abraçar o mundo, né? Sim. E esse sonho está se tornando realidade, né? Sim, sim. Cada vez mais você vê as empresas difundindo, né, a questão do Scrum, né, justamente porque vê que as bases trazidas pelo Scrum funcionam, né? Assim como de outros frameworks ágeis. Hoje, boa parte dos squads rodam Scrum, né? Boa parte. E tem outras squads que acabam rodando Kanban, vai muito da realidade, de como que você adapta dentro da realidade da sua empresa e que problema você quer resolver. Por que eu digo isso? Porque tem empresas que às vezes falam assim, não, eu tô rodando Scrum, eu tenho que rodar o Scrum usando 2 semanas, tem que ter daily meeting, tem que ter isso, tem que ter aquilo, do jeito que está lá no Scrum Guide. Lembrem-se da adaptabilidade. Então, assim, não é só rodar o Scrum por rodar. Não faça ágil, seja ágil. É mais por isso que é importante trazer esse aspecto. Mas sim, tem muitas empresas rodando e que adaptam, às vezes, alguma coisa ou outra da metodologia ali do framework também. Tá? Interessante. Ou tem o Scrumban, né, que é a mistura do Scrum com Kanban, e aí você tem vários outros exemplos aí que estão acontecendo atualmente. É interessante o Scrumban, queria que você falasse um pouquinho, dá para usar os dois juntos? Como é que isso funciona? Dá sim. E o que eu destaco aqui quando a gente fala em Scrumban, por exemplo? O Kanban, como você bem trouxe aí também, ele atém-se muito à questão de desenho de fluxo. Vou dar um bom static dentro da empresa, que é basicamente ali uma técnica para você desenhar fluxo. E fala muito sobre as métricas, né? Sobre lead time, throughput, WIP. Então, quando você pega essas métricas que são comumente utilizadas no Kanban e traz para dentro do Scrum, você acaba tendo uma mistura bacana. E também trabalhar com ciclos mais curtos, né? Porque o Scrum, segundo a literatura, você tem que obrigatoriamente trabalhar com 2 semanas. Mas se você pegar até mesmo o Scrum Guide, o Scrum Guide já faz adaptações nisso. Então, até o próprio Scrum Guide já se adaptou. Então, é importante trazer esse aspecto. O Scrumban acaba sendo aplicado bem dessa forma, porque mistura o melhor dos dois, né? Você acaba tendo... eu vou dar um exemplo aqui de campo mesmo. Outro dia, eu estava com um cliente e aí ele falou assim, poxa, Ronaldo, cara, eu preciso ter uma planning que dura 4 horas? Eu falei, não. Você consegue fazer em menos tempo do que 4 horas? Você tem histórias bem refinadas? Tem. Então, você precisa ficar 4 horas. Não, porque na literatura diz que eu tenho que ficar... Não, cara, o que você tem que se atentar é ao valor que você está trazendo com uma planning. Qual que é o valor de uma planning? Você planejar o seu próximo ciclo, que pode ser um ciclo de 2 semanas, como o Scrum pega, ou de 1 semana, ou de 3 semanas, depende muito do cenário, né? Porque muito chita fala assim, não, tem que ser desse jeito. Não, gente, adaptabilidade, vamos lembrar disso. Eu vou bater muito nessa tecla da adaptabilidade porque é importante, né? Então, olhe para a sua realidade, é importante. Olha para a sua realidade, lógico, não fira totalmente os princípios do framework que você está querendo utilizar, mas tenta extrair o melhor daquilo que você está usando para a sua realidade. Porque aí você vai ter muitas respostas. Não se atenha só à literatura. Provoque-se. Porque aí você pode acabar encontrando aí pontos que vão te ajudar bastante no seu dia a dia. Legal. E falando sobre o Scrum um pouco mais detalhadamente, queria que você trouxesse um pouco os papéis dentro do Scrum, né? A gente sabe que tem o Scrum Master, o PO, o Team Dev. Queria que você descrevesse um pouco, principalmente para quem não tem tanto contato com a metodologia. Boa, legal. Vamos lá. Vamos falar aí dos papéis do Scrum. O Scrum Master, né, ele é aquele cara que ele é um líder servidor. Ele é um facilitador de tudo aquilo que vai acontecer dentro de uma sprint, né? O Scrum Master, ele é o dono do time? Não, o Scrum Master não é o dono do time. Ele está ali para remover impedimentos, ele está ali para apoiar o andamento do time, de fato, né? PO, Product Owner, ele é basicamente quem vai trazer ali os incrementos de valor de produto para dentro do time. Então, o PO ele é focado em entender o produto, ele é, como o nome já diz, o dono do produto. Só que assim, ser dono do produto não significa que ele é o dono da verdade absoluta. Ele tem que estar alinhado ao Scrum Master. Esse é um ponto muito importante, porque o Product Owner pode chegar muito bem com uma entrega gigantesca, sem alinhar com o time,
e aquilo dali não acontecer justamente porque ele não se alinhou. Então, por isso que é importante esse alinhamento entre PO e Scrum Masters. E os team members são as pessoas que fazem de fato todo aquele planejamento acontecer, né? Podem ser QAs, podem ser desenvolvedores, né? Eles são as pessoas que estão ali no dia a dia e que são auto-organizados para fazer com que as coisas aconteçam. E aí, olha só, vou trazer aqui um aspecto importante. Uma das cerimônias mais comuns do Scrum é a Daily, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de uma Daily ou já fez alguma Daily na vida. Aí as pessoas perguntam, poxa, o Scrum Master tem que estar na Daily para a Daily acontecer? Não, porque é um rito do time. E aí eu tô dando esse exemplo para que vocês entendam a importância que o team member tem, porque muitos times por aí rodam achando que o Scrum Master e o PO que decidem. Não, você dentro do time pode decidir também, porque você é quem está ali fazendo que as coisas aconteçam, você é quem está entregando as histórias. Você que pode dar sua opinião em relação àquilo que está acontecendo e pode mudar ali, de repente, o curso de alguma coisa. Então, você pode se auto-organizar, entende? Tem cerimônias que obrigatoriamente ali o Scrum Master e o PO vão tocar, aí eu trago para os exemplos das cerimônias, né? Para quem não conhece, o Scrum ele é composto de algumas cerimônias básicas. Você tem a planning, que é basicamente você planejar aquilo que você vai fazer dentro de um período, seja ele de 2 semanas pensando numa sprint, ou de uma semana ali pensando numa iteração, quando a gente remete ao Kanban, por exemplo. Você tem a daily, que é a inspeção contínua daquilo que está acontecendo. A gente falou de ciclos curtos, então é importante deixar claro, né, que a daily serve para isso, para entender o que você fez ontem, o que você está fazendo, quais são os impedimentos que você tem, pedir ajuda também, você está olhando de maneira cooperativa ali para as pessoas que estão trabalhando ao seu redor. Você tem a review ela serve para que você veja se o que você está entregando de fato ativa valor ali junto com o PO, né, porque o PO, como a gente disse, ele é o dono do produto, e você tem uma das que eu acho mais importantes dentro de um rito, dentro de um ciclo de Scrum, que é a retrospectiva. A retrospectiva, para mim, gente, não deixem de fazer retrospectiva, tá? Retrospectiva é muito importante, porque se você não faz retrospectiva dentro do seu time, você não entende se você precisa fazer ou não melhoria contínua. Então, a retrospectiva, ela remete a você olhar para aquilo que você está fazendo, o que você fez num ciclo, e o que você pode melhorar. Né? Pô, será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu preciso, de repente, mudar alguma coisa aqui no meio do caminho? Estou fazendo isso bem? Eu estou reforçando a questão do reforço positivo também das pessoas? Né? E quais são as ações que eu vou trazer para dentro do time para que daí eu consiga ir cada vez mais longe usando o framework? Ou até mesmo troque de framework. Pode ser que, numa retrospectiva, você entenda que o que você está fazendo ali não faz sentido e você tenha que mudar. É como se a review fosse um processo relacionado ao produto. Exato. E a retrospectiva ao processo. Exato. Né? Review, produto. O que eu estou entregando agrega valor? Tá? Como é que tá a minha entrega? Tá legal? E retrospectiva, como o meu time está. Como que eu estou fazendo? O que aconteceu nesse último ciclo em relação ao time? Agora, você falou sobre um aspecto do Scrum Master como líder servidor. Justo. Isso é um ponto super interessante, porque hoje se tem discussão sobre liderança, mesmo para quem não está no Ágil, para quem ainda não aplica, e esse é um ensinamento, um aprendizado muito interessante que o Ágil traz, né? Sim. Ter o líder como líder servidor, né? Exatamente. Não é aquela... eu vejo muitas equipes que estão adotando Scrum achando que o Scrum Master é o chefe do time. Não ajam dessa forma, porque senão você, Scrum Master, está fadado a ter um problema muito sério, que é de todo mundo depender somente de você. Né? Aí fica aquela coisa do tipo, não, se o Scrum Master não estiver aqui, nada vai acontecer. Isso está errado. A gente tem que pensar em times que sejam auto-organizáveis. Ah, mas na teoria é fácil. Na teoria tudo funciona, né? Mas na prática você, dia após dia, fomentar isso dentro dos times, trazendo a importância de cada um deles, né? Trazendo aquilo que as pessoas fazem de melhor e aquilo que elas podem aprender. Por isso que aí eu volto para a questão da retrospectiva. Por isso que eu acho tão importante uma boa retrospectiva. E isso também é uma transformação cultural muito grande. Exatamente. Né? Você acaba ativando essa transformação cultural, porque
de grão em grão, né, você vai fazendo ali com que a coisa aconteça e que essa transformação ocorra. Porque você vai mostrando valor ali com ciclos curtos, né? Muito legal. Você falou do PO. O PO, ele basicamente é quem está mais próximo do cliente, né? Quem está mais ombro a ombro para entender qual é a demanda, né? Exato. O PO, ele quem vai ali entender as dores do cliente de modo mais próximo, né? Mas entender as dores do cliente não significa que somente a opinião do PO vale. Ele tem que se pautar em dados. Bons POs utilizam dados para se pautar, são data-driven. E isso vai ficando cada vez mais latente no mundo atual, porque, como eu falei, o tempo é o bem mais democrático de todos. Então, se a gente não aproveita bem o nosso tempo, a gente acaba fazendo escolhas erradas. E o que pode ajudar a gente, o que pode ajudar um bom PO a entender se de fato o que ele está fazendo em prol do cliente é o correto? Usar dados, usar métricas, usar OKRs. Então, cada vez mais se vê essa habilidade surgindo para os POs. Bons POs utilizam dados. Pautem-se em dados. Não façam as entregas por achismo ou porque alguém mandou. Tragam dados, provoquem usando dados. Muito interessante isso, porque também é outra mudança cultural, né? Fazer cada vez mais entregas data-driven, ter uma gestão baseada em dados, né? Justamente. E aí você pode pegar todas essas soluções que utilizam ciclos curtos, que no fundo você vai ver que tudo usa dados. E eu dou exemplos. O Scrum, para você saber se você está indo bem ou mal, o que você usa? Lead time. Você vai usar o lead time para saber se você está percorrendo ali a esteira numa velocidade bacana. No Kanban, você tem ali a throughput. No Scrum também, você acaba usando o throughput ali para entender se o que você está fazendo ali, você está dando vazão do jeito certo, se o WIP ali do time, que é o work in progress do time, tá de uma maneira satisfatória. Dentro dos OKRs, você tem os key results. Então, por aí vai. Você tem vários exemplos aí e que, no fundo, se você olhar ali a base, todos utilizam dados de alguma maneira. Bem interessante. E queria entender um pouco de você. Você já foi PO, já foi Scrum Master. É possível, então, fazer essa transição, né, de um projeto para o outro ou de tempos em tempos, né? Sim, é possível. Sempre tendo atenção ao que você vai fazer em cada um dos papéis. Aí, uma outra coisa muito importante também. Tenha claro seus papéis e responsabilidades dentro do time. Isso é muito importante. Apesar de você ser parte de um time que é autogerenciável ali, que às vezes acaba pegando outras coisas para fazer, tenha claro seus papéis, suas principais responsabilidades. Então, quando você estiver no papel de um PO, tenha claro o que um PO faz. O que o PO faz? O PO, como você bem disse, está mais próximo do cliente. O Scrum Master, ele é ali um líder servidor, alguém que apoia o time a fazer as coisas acontecerem, que não é o dono do time, ele é um cara que apoia as coisas no time acontecerem e também pode se pautar em dados para saber se o time está produzindo bem, se o time está de fato entregando valor de uma maneira correta e ajuda ali o PO também a entender se ele está drivando o negócio da maneira certa. Legal. E hoje a gente sabe, né, que tem tudo a ver com gestão de projeto, né, ou desenvolvimento de produtos, mas até que ponto você vê também o ágil como um modelo novo para a gestão de pessoas e isso acabar se disseminando de uma forma mais abrangente nas organizações? Eu vejo o ágil fazendo todo sentido para disseminação dentro de áreas que não sejam só de produtos, né? O exemplo da Vivo é um exemplo muito bom. Lá o pessoal utilizava os frameworks ágeis dentro de uma área de RH, que eu acho que funciona muito bem. Então, cada vez mais você vê os métodos e os frameworks ágeis sendo utilizados em outros lugares, em outros segmentos. Eu vou dar um exemplo recente que eu até apoiei, que foi implementar métodos ágeis dentro de uma fábrica de tapetes. Legal. Imagina, eu cheguei numa fábrica de tapetes, totalmente, com uma mentalidade totalmente by the book ali, pré-histórica, e eles estavam dispostos a mudar. A gente implementou OKRs, Scrum, com os métodos ágeis, e hoje eles estão rodando usando métodos ágeis, com funcionários que estão lá há 15, 20 anos. Então, assim, é perfeitamente possível utilizar, sim, sempre atentando-se a que problemas você quer resolver, chegando de uma maneira empática, entendendo de fato o que você está fazendo com o ágil e como que o ágil pode ajudar.
né? Porque o que muitos agilistas têm feito é ser prescritivo. Não, isso aqui vai funcionar. Vai lá e pá, faz assim que vai dar certo. Não, entende primeiro, vai devagar. Adote o ágil de uma maneira gradativa, para que aí você consiga trazer as pessoas e trazer a cultura da empresa em prol de uma mudança, de um funcionamento ali que vá utilizar o ágil para gerar valor, né? Então, sim, é perfeitamente possível você utilizar ágil tanto para desenvolvimento de pessoas, tanto para uma indústria de tapetes, tanto para uma área de RH, tanto para advocacia. Eu dou outro exemplo. Felipe Castro, um dos maiores OKR coaches do mundo. Eu já vi palestras do Felipe ensinando advogados a usar OKR. E é perfeitamente possível. Aí eu trazendo um exemplo de OKRs, mas sim, sempre atentando-se a entender que problemas você está resolvendo. E é legal você ter citado a Vivo, porque foi na Vivo que a gente se conheceu, né? Justamente. E eu aprendi muito fazendo parte desse processo, dessa transformação ágil, e agradeço muito a todo o time ali que me acabou me envolvendo, porque foi exatamente a transição que eu comecei a fazer para a inovação. Muito legal mesmo. Foi bacana, foi mágico. Bem legal. E falando um pouco sobre squads, né? Muita gente acha que transformação ágil é só espalhar squad pela organização. O quanto isso tem de verdade, o quanto isso tem de mito? Transformação ágil. Eu gosto de falar de transformação ágil usando o aspecto de pessoas. Quem faz a transformação são as pessoas, né? Não adianta você sair espalhando um monte de squad. Eu tenho tribo, eu tenho comunidade, eu tenho não sei o quê, eu tenho... Se você não preparou as pessoas. Você está trabalhando para resolver dores de pessoas com pessoas. Então, assim, quando a gente fala em transformação ágil, primeiro, entender se a cultura daquela empresa, de fato, está preparada para uma transformação. Não vou ser hipócrita. Trazendo as lideranças para dentro disso, tem que fazer sentido para as lideranças. Né? Muito se fala, não, eu vou fazer aqui, amanhã eu vou revolucionar a área sozinho. Não, você não vai revolucionar a área sozinho. Você precisa mostrar o ágil também como uma maneira de resolver uma grande dor de negócio. Daí você pensa em transformação. Porque muitas implantações de agilidade em empresas de diversos tamanhos acabam sendo fadadas ao fracasso por conta disso. O cara chega lá, não, eu vou transformar a empresa. Mas você alinhou isso com as altas lideranças? Você sabe de fato ali, olhando para uma visão estratégica, o que de fato você resolveria com ágil? Então, são provocações importantes para você ter quando você fala de transformação ágil. Então, o ágil não é só você... A transformação não é só você chegar espalhando um monte de squad se você não sabe de fato o que aquelas squads estão fazendo alinhadas a uma estratégia maior. É bem legal isso, porque geralmente as pessoas acham que é fórmula mágica, né? Exato. Na verdade, tá na moda ter squad, então eu faço squad. Tá na moda ter tribo, eu faço tribo, né? Exato. Eu vi o coleguinha do lado ali fazendo, eu vou fazer também. Não. De novo, atentem-se a que problemas vocês querem resolver utilizando agilidade. Isso é importante. Não só para agilidade, gente, qualquer coisa na vida de vocês. Que problema eu quero resolver fazendo isso? Legal. Tem a questão, né, de olhar para a dor, para o problema também, que está no cerne da inovação, mas queria entender um pouco como é que você vê o papel do ágil para acelerar as transformações em torno daquilo que se espera hoje de inovação, né? Como é que o ágil pode acelerar a inovação? O ágil pode ajudar com o princípio de que funcione em ciclos curtos. Né? Como a agilidade prega a questão de você trabalhar com ciclos curtos e aprender cada vez mais rápido, isso pode ajudar e muito você a ter transformações. Só que para que você tenha essas transformações, se atentem à dor. Lembre-se que vocês estão lidando com pessoas. Que dores das pessoas você está resolvendo? Entenda de fato quem você está querendo ajudar com o ágil. Isso é muito importante. Bem legal. E que dicas você dá para quem quer começar a trabalhar com agilidade ou quem quer implementar agilidade na organização? Boa, vamos lá. Primeiro, entender os princípios. Estudem, entendam os princípios daquilo que você está fazendo. Não se atentem a um framework só porque vocês viram o colega do lado. Não, eu vou usar aqui o framework XPTO porque eu vi o camarada do Spotify usando e vai dar certo. Não. Entendam os princípios. Entenderam os princípios? Legal. Olhem para aqueles princípios e olhem para as dores que vocês querem resolver. Eu falei muito de dor aqui. Né? Falei, nossa, a dor. Sim, porque
isso parece ser básico, mas muita gente acaba esquecendo disso. Então, olhem para o básico, olhem para o que vocês precisam de fato resolver. Comecem pequeno. Não queiram começar revolucionando o mundo. Eu vou amanhã implantar ágil em tudo que é lugar. Não. Vai devagar. Aproveitem-se do fato do ágil. Trabalhar com ciclos curtos de aprendizados constantes para que daí você consiga, aos poucos, fazer com que essa onda cresça. E você, assim, consiga fazer com que ele se dissemine e consiga trabalhar a seu favor. Bem legal a reflexão. E você teve no Agile Trends, né, recentemente. O que você viu de novidade lá? O que você pode contar pra gente de legal que rolou lá? Boa, bom, primeiro eu queria mandar um abraço pro Dairton aí. Eu tive o prazer de trabalhar na equipe do Agile Trends. Eu trabalhei como voluntário lá esse ano e foi bem legal. Eu já fui para palestrar e esse ano eu tive a experiência de ser voluntário. O que eu vi muito no Trends, tá? Além das questões de empregar frameworks ágeis e soluções ágeis cada vez para ativar valor pensando na camada estratégica, eu vi muito disso lá, do tipo, poxa, como que eu uso um Kanban Maturity Model, que é a maturidade para quem não sabe, é a maturidade do Kanban que você está utilizando dentro da sua organização para ativar valor. Como que eu faço o uso de OKRs de uma maneira mais acertada? Como que eu de fato utilizo os OKRs ali numa camada mais estratégica? E também essa abordagem dos pilares, né? Eu vi muito disso também. E principalmente AI. Legal. Muita inteligência artificial. Eu tive a oportunidade de assistir excelentes palestras. Eu vi muito falar sobre IA. Como que você usa em aplicações práticas, o ChatGPT, por exemplo. Como é que eu posso provocar a escrita de bons OKRs usando IA? Como vários cases também de como que a IA ajudou várias áreas a trabalhar, o uso do Copilot. E por aí vai. Então, eu ouvi falar muito sobre o uso do ágil cada vez uma camada mais estratégica e IA, resumidamente, né? Ótimas dicas aí de coisas tendências que devem surgir aí, né? Sim, sim. E quando eu falo em uso de IA, pessoal, eu não estou falando da IA para resolver os seus problemas sozinho. Usem a IA para ajudá-los a ter novas ideias. Isso é um ponto muito importante, porque é muito perigoso você achar que você vai resolver tudo só usando IA. Porque as pessoas tem muito dessa questão. Meu Deus, eu vou perder meu emprego. Caramba, a IA vai resolver tudo. Eu estava vendo um exemplo de um advogado que ele usou IA para fazer uma petição. Ele pegou o Código Penal, colocou dentro ensinou uma IA a usar o Código Penal e dali ele gerou uma petição completa. E aí ele falou, isso vai roubar o meu emprego? Não. Você pode usar para outro, você pode usar IA para ganhar tempo. Aí, de novo, a questão do tempo, né? Do bem democrático do tempo, a você poupar cada vez mais decisões. E aí, uma curiosidade. Sabe quantas decisões cada um de vocês, cada um de nós aqui nessa sala toma por dia? Você tem uma ideia? Não tenho ideia. 35 mil decisões por dia. Cara, isso é um dado estatístico. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque com o uso da IA, você pode otimizar muitas dessas decisões. Né? Isso é um dado. Né? Então, é por isso que se tem provado o uso da IA aí como algo que pode ser benéfico, se usado da maneira correta. Ontem mesmo eu estava num evento que foi feita uma demonstração de um avatar usando IA e era perfeito. Assim, isso até perigoso, né? Se você usar da maneira errada. Então, a questão do uso de IA para ganho de tempo e para provocações que sejam benéficas vai ser muito bem visto daqui a uns anos. E assim, IA é uma trend, cara. IA é algo que vai realmente chegando, não só para agilidade, como para várias outras áreas aí dentro das empresas. Bem interessante, bem interessante. E aproveitar que a gente está... O tempo passou rápido, né? Passou mesmo. E que a gente está fechando o nosso papo. Queria entender qual é a conexão da agilidade com o propósito do Ronaldo. Eu tenho um mantra de vida que eu acredito que todas as pessoas são uma nova forma de aprendizado. Isso daí é um mantra de vida. Eu carrego isso para sempre. Então eu acredito que a agilidade ajuda muito nisso, né? Porque sendo ágil,
fazendo, ser ágil, né, como eu trouxe no começo, é você de fato estar atinado a aprender rápido com as pessoas, né? A você de fato olhar para as pessoas que estão do lado e entender genuinamente a experiência que elas têm. Então o ágil se conecta com a minha vida dessa forma. E isso também é algo que eu passo para os meus filhos, né? De, como que eu posso aprender com eles e como que eles podem aprender comigo, sabe? Do aprendizado contínuo. Então eu trago muita agilidade para minha vida nesse aspecto, sabe? E esse propósito também de disseminar. Porque quando eu dissemino algo que eu sei, eu aprendo com a pessoa que está na minha frente. Então, por exemplo, a troca que a gente está fazendo aqui é uma troca positiva para mim. Você trouxe informações que eu também não tinha. Então, isso para mim é maravilhoso, é um presente. Então, isso é assim que eu conecto a agilidade na minha vida. Bem legal. Obrigado pelos aprendizados aí que você proporcionou aí no nosso bate-papo. Acredito que o pessoal que assistiu também aprendeu bastante, também ouviu muita coisa interessante. E esse é o propósito aqui, agradecer mais uma vez ao Ronaldo pela participação e até a próxima edição, até o próximo episódio do Open Up Sessions. Até mais.